Em uma tranquila noite de outono, em 1992, no subúrbio de Baton Rouge, Louisiana, um simples erro de endereço transformou-se em uma tragédia que reverberou ao redor do mundo. Mas o que realmente aconteceu naquela fatídica noite? E como um encontro aparentemente inocente acabou desencadeando nos debates mais polêmicos sobre as armas de fogo e justiça nos Estados Unidos. Como o que deveria ser uma festa de Halloween incrível se transformou no último dia de vida de um jovem de apenas 16 anos de idade. Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais ou outras histórias. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. Principalmente se você faz isso logo no comecinho do vídeo, tipo agora. E caso você tenha alguma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, inclusive creepypastas, é só enviar aqui no formulário que está aqui na descrição que eu tento trazer o mais rápido possível. Mas eu já estou falando demais, então chega de blá blá e vamos pro caso de hoje. Yoshihiro Hattori, mais conhecido apenas como Yoshi, nasceu no dia 22 de novembro de 1975 na cidade de Nagoya, no Japão, e era filho de Mieko e Masashi Hattori. Eu provavelmente pronunciei isso errado, então eu já peço mil desculpas. Eu vou fazer o meu melhor. Yoshi era o filho do meio do casal e ele tinha uma irmã e um irmão, só que de todos, ele com certeza, assim, de longe, era o mais animado e o mais cheio de vida. Ele basicamente era o oposto da sua família, que era todo mundo mais tranquilo, mais de buenas, mais na paz, enquanto ele estava sempre com energia lá em cima. Durante os seus anos na escola, até o ensino médio, ele sempre amou esportes e o seu preferido era o rugby. Na verdade, o rugby tinha se transformado em sua grande paixão, era muito mais do que apenas uma coisinha que ele gostava de fazer. E além disso, ele adorava pescar nas horas vagas e era completamente, tipo assim, 100% apaixonado pelos Estados Unidos. Foi então que, aos 16 anos de idade, ele decidiu se inscrever em um programa de intercâmbio estudantil chamado American Field Service, ou também conhecido apenas como AFS. A decisão foi relativamente impulsiva, mesmo que ele já quisesse isso há muito e muito tempo, mas ele sabia que se ele pensasse demais, ele acabaria desistindo por puro medo de se jogar nessa nova aventura. E mesmo após ele já ter se inscrito, ele continuou bem nervoso com a ideia de se mudar para os Estados Unidos por um ano inteiro. E sozinho. Porque, né, querendo ou não, aquilo significava que ele iria ficar um ano inteiro sem ver a família e os seus amigos, que ele tanto amava, mas ele tinha um sonho e, no fim, ele acabou decidindo correr atrás dele. E em sua carta de entrada para o programa, ele chegou a escrever o seguinte: para onde quer que eu vá, gostaria de fazer do país minha segunda pátria. Posso fazer pratos japoneses como tempurá para as famílias anfitriãs e apresentar o modo de vida japonês. E o medo que ele ainda tinha foi embora assim que ele soube que tinha passado e sido selecionado para o intercâmbio. E agora, o único sentimento que ele tinha era animação e felicidade. Essa viagem não era apenas para conhecer os Estados Unidos e pronto, ele queria muito além disso. Ele queria aprender inglês, conhecer outras culturas e realmente fazer do novo país o seu segundo lar. E considerando que Yoshi tinha uma personalidade simplesmente maravilhosa, de acordo com todos os relatos que tem na internet, isso não seria tão difícil assim. Ele foi descrito como sendo muito extrovertido e sociável. Ele também adorava fazer piadas com os amigos, sempre para deixar o clima mais leve. Então, quando ele começou o intercâmbio, não demorou muito até que ele tivesse causado ali uma boa impressão em praticamente, se não todo mundo que o conheceu. E em agosto de 1992, lá foi ele. Yoshi foi para a capital de Louisiana, chamada Baton Rouge, e foi matriculado no primeiro programa para estudantes talentosos do East Baton Rouge, mais especificamente na McKinley High School. E para quem não sabe como funciona esse tipo de intercâmbio, eu não vou dar muitos detalhes porque eu não sei, né? Eu sei o básico, assim, porque eu já tive interesse, mas o estudante, ele acaba ficando na família de uma outra pessoa para ter mesmo a experiência de estar vivendo nos Estados Unidos com a família estadunidense. E geralmente no mundo ali do intercâmbio sempre tem a mãe e o pai, que são conhecidos como host mom e host dad. E nesse caso, Yoshi foi
exatamente nesse tipo de intercâmbio, onde ele ficou com a família Haymaker. Essa família consistia no pai, Richard Dick Haymaker, que seria o host dad, que era um físico, e Holly Haymaker, que era médica, e o filho do casal, que também tinha 16 anos de idade, Webb Haymaker. De acordo com Holly e Richard, Yoshi era um jovem extraordinário, que era a pura representação da vida, com seu espírito livre e todo o seu entusiasmo para absolutamente tudo. E ele basicamente se movia pelos lugares e pelos grupos de pessoas com a mesma leveza que um dançarino consegue encantar ali uma plateia. E foi essa metáfora que eles usaram para descrevê-lo. O que eu achei muito legal, achei muito, não sei, bonito. E para melhorar tudo ainda mais, ele e o Webb se deram super bem, afinal eles tinham a mesma idade e estudavam na mesma escola. Eles começaram a fazer tudo juntos e tinham se tornado praticamente melhores amigos. A vida de Yoshi nos Estados Unidos estava sendo tudo o que ele tinha sonhado, se não melhor. Lembra que eu falei que ele amava rugby? Então, como agora ele estava em um país diferente e super aberto para experimentar coisas novas, ele decidiu abrir mão dessa paixão e sair um pouco ali da sua zona de conforto. Quer dizer, sair um pouco mais do que ele já estava saindo, e ele começou a fazer aulas de jazz. E sim, ele se deu super bem. Ele realmente se jogou e levava as suas aulas muito a sério, e Holly até comprou uma bicicleta para ele que ele conseguisse ir sozinho, né, para as aulas e tal, com mais facilidade, sem ter que ficar esperando por carona ou até mesmo pelo ônibus. Apenas 2 meses após ele chegar nos Estados Unidos, ele e o Webb foram convidados para uma festa de Halloween que tinha sido organizada por todos os estudantes japoneses que estavam fazendo intercâmbio pela cidade. Aparentemente tinha um grupo legal de pessoas, né? Não era só Yoshi. E a festa foi marcada para o dia 17 de outubro. E assim como qualquer adolescente, Yoshi estava muito animado. Afinal, ele passou boa parte da sua vida sonhando em curtir tudo que os Estados Unidos tinham a oferecer. E o país, a gente sabe, é muito conhecido pelas suas comemorações de Halloween. Porque lá eles realmente levam, assim, muito a sério. E como na época ele estava completamente viciado e obcecado pelos filmes de John Travolta, ele decidiu ir fantasiado dele, usando seu famoso terno branco do filme Os Embalos de Sábado à Noite. Além do terno, ele também penteou o cabelo ali, né, pra trás, bem estilo John Travolta, com direito a muito gel. E como o Webb tinha acabado de se machucar em uma piscina, não sei exatamente como foi isso, mas eu acredito que tenha caído e, enfim. E ele estava usando um colar cervical. Ele achou que a melhor fantasia seria ir como uma vítima de acidente. Afinal, ele já tinha boa parte da roupa pronta. Era só acrescentar um pouquinho mais de coisa. Quando finalmente deu o horário de saírem de casa, eles pegaram o endereço que estava anotado em um pedaço de papel e partiram. Lembrando que nessa época a Google Maps ainda não existia e estava bem longe do seu lançamento, que só aconteceu em 2005. Eles saíram de casa por volta das 8 horas da noite e foram dirigindo até a cidade de Central, que ficava a cerca de 26 minutos de distância. E como ficavam nos arredores de Baton Rouge e não na cidade em si, nenhum dos dois conhecia a área muito bem, mas ela tinha sido descrita como bem tranquila, composta por uma classe trabalhadora. Só que tinha um problema. Eles tinham apenas um pedaço de papel com o endereço e um sonho. Nesse papel dizia o nome da rua, que eu não encontrei em lugar nenhum, mas se eu achar eu deixo na tela pra vocês, e o número da casa, que era 10131. Só que quando eles chegaram na rua, eles não encontraram a casa com esse número de jeito nenhum, e ao invés disso, viram a casa com o número 10311. Era basicamente os mesmos números, só que, né, colocados em ordens diferentes, e a casa estava repleta de decorações de Halloween, e tinha 3 carros na garagem, e querendo ou não, isso fez com que Yoshi e o Webb acreditassem que tivesse anotado o número errado e que aquela deveria ser a casa da festa. Nisso, eles estacionaram o carro, saíram do veículo e tocaram a campainha. Dava para ouvir o barulho vindo de dentro da casa, só que ninguém apareceu. E foi nesse momento que eles começaram a imaginar que provavelmente estavam na casa errada. Então, deram a volta e começaram a andar de volta para o carro. Mas antes que eles pudessem andar muito, eles ouviram a porta lateral sendo aberta. E de lá, apareceu uma mulher chamada Bonnie Pears. E com a forma de confirmarem se aquela era ou não a casa, Yoshi e Webb se aproximaram de novo para perguntarem a Bonnie, mas antes mesmo que eles falassem alguma coisa, ela simplesmente fechou a porta na cara dos dois e entrou. O que eles não sabiam era que ela tinha entrado em completo pânico, pensando que eles estavam ali para machucá-la ou roubar a casa, e imediatamente ela chamou seu marido e pediu que ele pegasse a arma. E o seu nome era Rodney
Pearce. E a partir daqui, que esse caso dá uma reviravolta completamente absurda e insana. E se preparem porque vocês vão passar muita raiva. Do lado de fora, Yoshi e Webb perceberam que provavelmente aquela não era a casa certa e voltaram a caminhar para o carro bem confusos com toda a situação. Só que segundos depois, Rodney abriu a porta segurando um revólver Magnum de calibre 44 e o apontou diretamente para os dois jovens. Ele chegou a gritar freeze, que traduzindo para o português significa pare, porém, essa palavra não tem a mesma tradução em japonês. Então, provavelmente Yoshi, que ainda estava aprendendo inglês e só estava nos Estados Unidos há apenas 2 meses, não entendeu o que ele estava falando e se virou para ele, dizendo que eles estavam ali para a festa, no intuito de que o Rodney soubesse, pelo menos, indicar onde era a casa que eles estavam procurando. Mas antes que Yoshi percebesse o que o homem estava segurando e antes que o Webb conseguisse gritar para que o amigo tomasse cuidado e se afastasse, já era tarde demais. Ao invés de Rodney ouvir ou apenas perguntar o que diabos eles estavam fazendo ali, na sua propriedade, ele apenas apertou o gatilho, acertando o peito de Yoshi, e logo em seguida, ele e Bonnie entraram de volta na casa e bateram a porta. Pois é. Imediatamente, Webb correu para ajudar o amigo, que a esse ponto estava chorando e gemendo por conta de toda a dor e do medo do que aquilo poderia significar. E vendo que Yoshi estava sangrando muito, Webb correu até a porta do vizinho e implorou que ele ligasse para emergência. E felizmente foi isso que ele fez, e após fazer a ligação, esse vizinho também correu, para tentar ajudar a estancar o sangramento. E como ele não fazia a menor ideia do que tinha acontecido, ele até tentou gritar para a casa de Rodney e Bonnie, pedindo ajuda, mas Bonnie apenas mandou ele ir embora. E infelizmente, a ambulância demorou 40 minutos para chegar no local, o que é um grande de um absurdo. E por conta disso, Yoshihiro Hattori acabou morrendo por perda de sangue. Enquanto isso, em Baton Rouge, Richard e Holly Haymaker estavam saindo do cinema quando seu pager tocou. Eles tinham aproveitado, que os meninos iriam para a festa de Halloween para tirarem um dia de folga e terem um date romântico, mas quando Holly retornou a ligação para saber o que era, ela foi informada pela polícia que tinha acontecido um acidente. Eles chegaram a lhe dizer que o Webb estava bem, mas que Yoshi não, e rapidamente os dois foram até a delegacia. Ao chegarem lá, eles se depararam com seu filho completamente devastado e em choque, e após descobrirem realmente o que tinha acontecido, eles ficaram horrorizados. Nada daquilo fazia o menor sentido. Como que Yoshi tinha apenas errado a casa de uma festa e sido assassinado por isso? E querendo ou não, eles ainda se sentiram culpados porque eles eram os responsáveis por Yoshi durante aquele tempo que ele ficava nos Estados Unidos. E agora eles tinham que dar essa notícia terrível para os seus pais que estavam bem longe no Japão. Após a ligação para Mieko e Masashi Hattori, Mieko ficou tão devastada que ela apenas entrou no quarto do filho e chorou até não aguentar mais. E 2 dias depois, o casal chegou em Louisiana para buscar o corpo do filho. E ao invés de ficarem com raiva da família Haymaker, que por mais triste que pareça, muitas pessoas fariam isso no momento da raiva e de luto, Mieko e Masashi apenas os abraçaram e ficaram felizes em saber que o Webb estava bem, pelo menos fisicamente, e deram todo o apoio possível para que eles lidassem com aquele trauma da melhor forma possível. Enquanto os mesmos também tentavam lidar com todo aquele turbilhão de informações terríveis. E aí vocês perguntam, e o que aconteceu com Rodney Pearce, o assassino? Então, se vocês já não passaram raiva até aqui, o que eu duvido, agora vai ser bem difícil não passar. Então, se quiser pegar aí o copinho com açúcar, pausar esse vídeo, pegar alguma coisa, até fazer uma meditação, eu indico. Obviamente, ele foi interrogado, pelo menos o mínimo, mas ao invés de ser levado para a delegacia, para que isso acontecesse, tudo foi ali mesmo no local, que no caso era na própria casa dele, e ele foi liberado porque, acreditem ou não, estava dentro dos seus direitos a tirar um invasor de sua propriedade. Pasmem. O que acontece? Na Louisiana, a força letal pode, ou pelo menos podia naquela época, ser usada sempre que uma pessoa estivesse em perigo iminente de ser morta ou sofrer grandes danos corporais. O que assim, em momento nenhum, eles estavam em perigo iminente, mas enfim, Quem sou eu para dizer alguma coisa? O nome da lei que permite que isso aconteça é chamada de Castle Law, que traduzindo ficaria tipo a lei do castelo, que é exatamente isso.
a permissão para que a pessoa proteja o seu castelo, que no caso aqui seria a sua propriedade. Essa lei estabelece, ou estabelecia, que o homicídio é justificável em algumas circunstâncias, como por exemplo, quando é cometido em legítima defesa por alguém que acredita razoavelmente estar em perigo de grande dano corporal ou morte, ou apenas para evitar a invasão à propriedade privada. Vamos lá. Estamos falando de 2 garotos desarmados de 16 anos de idade que apenas tocaram a campainha e nem tiveram a chance de explicarem por que estavam ali. Se ao menos eles tivessem assim, parado 2 segundos para ouvirem o que eles estavam falando, eles só perceberiam que eles estavam na casa errada procurando por uma festa. Então, assim, é enfurecedor, para dizer o mínimo. A família de Yoshi e a família Haymaker pensavam da mesma forma, eles simplesmente não conseguiam entender algo assim, como que alguém atira em um adolescente e não enfrenta nenhuma consequência por conta disso. Então, a fim de conseguirem algum tipo de justiça, Mieko e Masashi Hattori começaram a trabalhar com as autoridades japonesas, que trabalharam com o governador de Louisiana para que fossem apresentadas acusações de homicídio culposo, que é quando não se tem a intenção de matar. E como vocês podem imaginar, esse caso virou notícia mundial da noite pro dia. E chocou completamente a população japonesa, principalmente pela facilidade com que as pessoas nos Estados Unidos conseguem ter acesso a uma arma. Sendo que lá no Japão, armas de fogo são completamente proibidas. E com isso, os pais de Yoshi tomaram ação imediata, criando uma campanha no Japão pedindo o fim do acesso, ou o fim do acesso fácil, a armas de fogo nos Estados Unidos. Que infelizmente continua sendo um enorme problema até hoje. Se é que não piorou, na verdade, eu acho que piorou de lá pra cá. No fim, Rodney Perry acabou sim recebendo as acusações, e o seu julgamento foi um completo circo de horrores. Os pais de Yoshi voltaram para Louisiana e tiveram que ouvir as barbaridades que foram ditas no tribunal, que foram muitas. De acordo com Rodney, Yoshi estava agindo de forma ameaçadora e agressiva e que para ele era mais do que claro que ele estava tentando invadir a sua casa e que ele só apertou o gatilho em legítima defesa. E mais, ele acrescentou que Yoshi tinha uma forma muito estranha de se mover e que qualquer pessoa razoável o acharia muito assustador. Lembrando que Yoshi sempre vivia feliz e que a fantasia que ele estava usando estava muito longe, tipo assim, a milhões de quilômetros de ser assustadora, considerando que ele literalmente estava usando um terno branco. Não tem como você ser menos assustador que isso. O seu advogado, Louis Anglesby, reforçou tudo o que Rodney disse e disse que Rodney sempre foi, meu Deus, um ótimo vizinho, que nunca causava nenhum problema, era um mecânico muito dedicado e trabalhador, além de ser um funcionário de um supermercado local. E para finalizar, ele disse que Rodney teria chorado horrores depois que soube que tinha matado Yoshi. O que eu, não sei vocês, particularmente, não acredito assim nem por um segundo. E por quê? Porque quando seu vizinho, que era alguém que ele conhecia, pediu por ajuda, nem ele e nem Bonnie saíram. Na verdade, Bonnie gritou para que ele fosse embora. E durante os 40 minutos, repito, 40 minutos que demorou para que a ambulância chegasse, eles também continuaram dentro da casa, não saíram em momento nenhum, não foram perguntar se estava tudo bem, já que, 40 minutos o menino, que eles achavam que era super perigoso, estava caído na calçada sangrando. Se ele estivesse triste, ele pelo menos, no mínimo, teria saído em algum momento para ver se Yoshi tinha ido embora ou se precisava de ajuda após o tiro. Mas não foi isso que ele fez. E por incrível que pareça, a defesa funcionou perfeitamente. E em maio de 1993, Rodney Perry foi absolvido após apenas 3 horas de deliberação do júri. Ele nem ao menos recebeu serviço comunitário. Nada. Ele atirou em uma criança e saiu livre. Enquanto tudo isso acontecia nos Estados Unidos, a notícia do assassinato de Yoshi e do julgamento ridículo de Rodney estava nas manchetes do Japão. Muitas pessoas estavam super indignadas e acreditavam que a motivação do crime tivesse sido racismo, considerando que Rodney era um homem branco, enquanto Yoshi era asiático. E isso ficou ainda mais forte porque Webb Haymaker, que era um menino branco e estava vestido de vítima de acidente, todo enfaixado e provavelmente coberto por sangue falso, não deixou Bonnie Perry com medo em momento nenhum, e muito menos preocupada com seus possíveis ferimentos.
Em uma situação normal, eu acredito, pelo menos, escrevam aqui nos comentários o que vocês acham, que vendo duas pessoas no Halloween, uma totalmente cheia de sangue e a outra vestida com um terno branco, se fosse pra eu ficar com medo, eu ficaria com medo da pessoa toda machucada, né? Mas, não sei, talvez seja só eu. Bonnie até chegou a dizer que não sabia que Yoshi era asiático ou hispânico. E o consenso geral no Japão era que realmente Rodney fosse absolvido, porque os americanos são obcecados por armas. Não é à toa que após o resultado, o tribunal inteiro se levantou e bateu palmas de felicidade por ele não ter que enfrentar nenhuma consequência pelo crime. E ele continuou sendo elogiado, tá? Depois de tudo isso. Mas a família Hattori não desistiu, eles precisavam de, alguma coisa, qualquer coisa, para que a morte de Yoshi não fosse em vão. Então, eles continuaram pressionando por uma reforma das armas dos Estados Unidos. E definitivamente não foi uma tarefa fácil. Eles começaram a circular uma petição pedindo por regras e regulamentos mais rigorosos sobre armas, chegando a coletarem 1,7 milhões de assinaturas no Japão, enquanto a família Haymaker coletou apenas 150 mil nos Estados Unidos. Que assim, é pouco, mas é melhor que nada. E em novembro de 1993, eles entregaram essas assinaturas para o presidente Bill Clinton. E por conta desse trabalho todo, né, dessa caça de assinaturas e toda a revolta que existiu, eles conseguiram aprovar uma lei chamada Lei Brady. Ela exige verificações de antecedentes criminais e um período de espera de 5 dias para a compra de alguma arma de fogo nos Estados Unidos. E essa lei foi assinada no dia 30 de novembro de 1993. Não era um grande avanço, mas pelo menos era alguma coisa que dificultava um pouco, nem que seja 1%, o acesso a armas. E mesmo que Rodney e Bonnie não tenham sofrido, né, nenhuma repercussão pela morte de Yoshi, eles foram processados em um julgamento civil e foram condenados a pagar $650 mil aos Hattori. Só que eles só receberam 100 mil. E todo esse dinheiro foi utilizado pela família para financiar estudantes do ensino médio dos Estados Unidos, para que eles pudessem estudar no Japão e para manterem ali também uma organização que luta por controle mais rigoroso no acesso de armas. Em 2022, pouco antes do que seria o aniversário de 30 anos de Yoshi, a família Hattori anunciou que estavam se aposentando ali da defesa pelas reformas de armas e poucos dias depois enviaram uma mensagem para ser lida em um evento memorial na igreja dos Haymaker que dizia o seguinte: graças a muitas pessoas na Louisiana, o sonho do meu filho de fazer a América seu segundo país se tornou realidade. E Yoshi amava a ideia da América. Ele amava a ideia de liberdade da América. E a liberdade que ele amava, de muitas maneiras, o matou. Só que eu queria muito parar esse vídeo aqui, mas infelizmente as tragédias não pararam. Depois da morte de Yoshi, o Weber Haymaker tentou focar ali 100% na música como uma forma de lidar com o trauma, e ele focou 100% em melhorar suas habilidades no jazz, tocando guitarra e saxofone. Ele se formou em 1994 e no outono entrou em uma faculdade de artes liberais em Minnesota, onde passou a expressar o trauma sofrido através da escrita. Então, depois de se formar na faculdade, ele foi estudar escrita na Inglaterra e mais tarde ele decidiu mudar e seguir outro caminho completamente diferente e indo para a área da saúde comportamental, chegando a conseguir um mestrado em serviço social pela Universidade de Columbia. Depois disso, ele se tornou um terapeuta infantil e em 2018 voltou para Louisiana para trabalhar em uma clínica em Nova Orleans, mas mesmo com tudo isso, tentando reerguer sua vida, seguir em frente, o trauma e o horror de perder o seu amigo daquela forma o seguiu pelo resto da sua vida. Ele tentou lidar com isso da melhor forma que ele conseguia, ele fez várias terapias e tentou tudo que dava, mas ele acabou sendo assombrado pela culpa do sobrevivente pelo resto de sua vida. De acordo com um amigo, ele sempre guardou muito bem essas emoções dentro de si, mas no fim elas sempre voltavam de uma forma ou outra, até que ele não aguentou mais. E no dia 2 de março de 2022, Weber Haymaker acabou tirando a própria vida. De acordo com a sua mãe, a bala que foi usada em Yoshi em 1992 não o atingiu fisicamente, mas o matou da mesma forma ao longo dos anos. Hoje em dia, os seus pais são aposentados e ainda vivem em Baton Rouge e eles continuam muito frustrados com toda a situação das armas no país. Parece que as leis foram ficando ainda mais permissivas do que já eram, ao invés de seguirem a direção oposta.
E quando perguntaram se a sociedade americana merece o respeito e a admiração que Mieko Hattori ofereceu durante todos os anos, Holly Haymaker disse que não. Ela sempre odiou e continuou odiando o fato de que os seus vizinhos adotam a mentalidade de atirar primeiro e perguntar depois. E disse o seguinte: temos esse mito que ainda estamos na fronteira e precisamos nos defender, mas não estamos mais. E até hoje vemos no jornal a quantidade absurda de tiroteios que acontecem nos Estados Unidos exatamente pela facilidade de se conseguir uma arma. O que é insano. E é isso, gente. Esse foi o caso de hoje. Eu quis trazer esse caso agora no Halloween. Quer dizer, tecnicamente não é mais Halloween, mas pra mim vai ser até o final de novembro. Vocês que lutem com isso. Além de termos a história de uma pessoa que precisa ser contada, eu acho que esse caso também traz uma mensagem muito importante, que traz aí também uma chance pra gente parar e refletir um pouco. Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem uma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só mandar aqui no formulário que está aqui na descrição que eu tento trazer o mais rápido possível. E acalmem o coração de vocês, que eu sei que esse caso foi relativamente pequeno, mas os próximos serão longos. E teremos, acredito eu, que mais 2 ainda esse mês. Pelo menos, tá? Então é isso. Até o próximo vídeo.